A estatística é parte de todas as ciências. Ela trata da coleta de dados e de informações e sua expressão na forma de resultados numéricos e gráficos para análise, interpretação, comparação e conclusões com determinada finalidade. A estatística é fundamental para o método científico. Pesquisadores de diversas áreas a utilizam para analisar dados e embasar seus estudos. No dia a dia, ela está presente, por exemplo, em pesquisas de opinião, que servem para conhecer o ponto de vista ou a preferência das pessoas sobre determinado tema. As conclusões produzidas com base em pesquisas de opinião podem influenciar a decisão de uma pessoa sobre determinado assunto. Por exemplo, pesquisas eleitorais podem influenciar o voto dos eleitores. Pesquisas relacionadas à saúde podem despertar mudanças em hábitos. E análise de informações relacionadas ao mercado financeiro pode ajudar a cuidar melhor do bolso. Os dados, assim como as palavras, podem nos confundir. Se não interpretados de maneira responsável, eles podem influenciar nossas decisões. Quer ver um exemplo de como é fácil influenciar as pessoas, dependendo do modo como as informações são apresentadas? A maneira como um gráfico é construído pode distorcer a informação que se deseja transmitir. Preste atenção na falta do uso de escala para a construção deste gráfico. Esse método de apresentação gera uma interpretação incorreta dos dados apresentados. Note que, do modo como o gráfico foi apresentado, o número de desempregados nesse país cresceu constantemente de dezembro de 2014 a dezembro de 2017. Apesar de realmente o número de desempregados ter crescido nesse intervalo, não ocorreu a uma taxa constante. Observe que, para representar esses dados em escala, o gráfico deve ser composto de 3 segmentos de retas. Ou seja, a taxa de crescimento do número de desempregados foi diferente nos 3 períodos. E, apesar de ainda continuar subindo o número de desempregados, no último ano a taxa foi menor. Mesmo em gráficos cuja escala esteja correta, devemos ficar atentos à proporção usada em sua construção. Nesse caso, podemos observar que a intenção de votos de 19.800 eleitores está bem equilibrada. Contudo, se ajustarmos a proporção para a construção de um gráfico com os mesmos dados, temos esta nova representação. Note que a nova proporção utilizada permite observar-nos com mais clareza as intenções de votos desses 19.800 eleitores. Apesar de a diferença de intenção de votos entre os 2 candidatos ser pequena, de apenas 2%, é possível prever o resultado dessas eleições com essa representação. Além da importância de um gráfico bem construído para a análise de dados, temos que destacar a importância do uso, em conjunto, das medidas de posição e de dispersão para a elaboração de uma conclusão. Por exemplo, considere que Marcos está à procura de um emprego de designer. Durante sua busca, ele teve acesso à média do valor pago por hora em 4 grandes editoras. Com base nesses dados, supondo que Marcos envie seu currículo para as 4 editoras e seja convocado por todas, qual ele deverá escolher para receber o maior salário? Aparentemente, as 4 editoras oferecem o mesmo salário para seus designers. Após participar do processo seletivo das 4 editoras, Marcos conseguiu descobrir os valores pagos por hora por cada uma delas para cada faixa profissional. Com os valores coletados, ele construiu gráficos para poder analisar as diferentes distribuições dos pagamentos, por hora, realizados para as 4 faixas salariais em cada editora. Veja que, embora seja uma medida importante, a média não conseguiu descrever o comportamento dos dados que interessavam a Marcos. Para enriquecer uma análise como esta, podemos pensar no uso de medidas de dispersão, como, por exemplo, a amplitude. A amplitude é uma medida simples de ser calculada, mas só trabalha com os 2 valores extremos, o que é uma desvantagem dependendo do estudo realizado. Nesta situação, essa medida possibilita observar a variação entre os valores pagos por hora pelas editoras, o que é suficiente. No caso de Marcos, o uso da mediana, outra medida de posição, ajudaria bastante na escolha da melhor opção entre essas editoras. Assim, ele já perceberia que metade dos designers das editoras A e B recebem menos que R$20 por hora. A mediana é uma medida mais robusta que a média, pois seu valor não é afetado por valores extremos.
Para estudos em que os dados são assimétricos, a mediana é uma medida de posição mais realista do que a média. Após encontrar as medidas resumo que julgou necessárias, Marcos conseguiu optar pela editora que se adequasse melhor às suas expectativas salariais. Apesar de todas as editoras pagarem, em média, o mesmo valor por hora, a variabilidade e a distribuição dos pagamentos não são as mesmas. A editora A tem a maior variabilidade de valores pagos por hora e a editora D a menor. Marcos julgou que essas estatísticas não eram interessantes, pois deseja ter uma maior expectativa de crescimento e acredita que uma distribuição homogênea não lhe propiciaria isso. Por esse motivo, optou pela editora B. Apesar de metade dos designers receberem menos de R$20 por hora, em razão de acreditar que poderá enriquecer mais sua trajetória profissional. E você, qual editora escolheria para trabalhar como designer? Acabamos de ver alguns exemplos da aplicação da estatística, que possibilita reconhecer a melhor maneira de representar e interpretar diversas informações. Em nosso dia a dia, a estatística nos auxilia a resolver problemas, avaliar assuntos públicos e ainda a questionar e analisar informações que nos são fornecidas para que não sejamos ludibriados e não caminhemos em direção a uma tendência não real.